Então vamos lá, professor de biologia de novo, parte 2, aula 2. Vamos falar um pouquinho. Obrigado, Carla. Agora vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução ao assunto doenças infecciosas e parasitárias. Vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente hoje. Vou fazer um quiz com vocês. Eu não vou trabalhar especificamente com nenhuma doença. A gente vai trabalhar um pouquinho com a leitura de gráficos, tabelas e textos, mas bem rapidamente. O meu intuito, basicamente, é instigar a curiosidade de vocês. Pode passar, Luan. Aí eu coloquei aí uma chargezinha de duas doenças infectoparasitárias, né? Uma que se diz doença de pobre, e a outra, né, que acha que é mais chique porque vive na mansão ou nas piscinas aí, a dengue e a leptospirose. Pode passar. Aperta mais uma vez para mim, Luan. Pessoal, nós vamos determinar 4 tópicos que são muito importantes na defesa de uma argumentação, no entendimento, não só de ciência, mas da vida de um modo geral, né? E principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de polarização política, de politização de coisas que não deveriam ser politizadas, tá? E, de novo, sem julgamento de posição política, porque isso acontece o tempo todo entre todos os envolvidos na política, mas com o advento da internet, isso chegou com muita força. Então, vamos lá. O primeiro deles é o fato. Tá? A definição de fato é a seguinte: é aquilo que é verdade. É aquilo que não dá a oportunidade da pessoa ter uma opinião contrária. Isso é um fato. Não existe a possibilidade de eu ser contra a gravidade. Ou existe? A professora Edileuza vai lá e vai falar assim, olha, a gravidade, aí alguém vai falar assim, professora, mas eu não concordo. Como assim? Como você não concorda com a gravidade? Essa possibilidade não existe, porque contra fatos não existe nenhum argumento. Então, muitas vezes a gente utiliza o termo, mas isso é fato. Se cabe discussão, geralmente não é um fato. Se essa discussão é possível, não é um fato. Né? Ela vai cair em outras situações aí. Mais uma vez, senso comum. Alguém sabe me dizer o que é senso comum? Os 2 pontos ficaram erradinhos ali, mas tudo bem. Ou entende o que é senso comum? Tem uma ideia, enfim. Alguém? Não? Então, beleza. Aperta mais uma vez para mim, Luan. Mais uma vez. É que era para aparecer ali senso comum agora. Acho que é a ordem das animações. Mais uma vez. Então tá. O senso comum, pessoal, é quando a pessoa argumenta, fala, traz evidência com caráter pseudocientífico. Mas só que esse senso comum, ele é mais conhecido do que o conhecimento científico propriamente. Vou dar um exemplo para vocês. O homem veio do macaco.
O homem não veio do macaco. A ciência, a evolução, diz outra coisa. Só que, no senso comum, as pessoas, em algum momento, leram a teoria da evolução, fizeram uma interpretação equivocada, e essa interpretação equivocada, ela tem uma abrangência maior do que o que diz a própria teoria da evolução. Então, a pessoa se torna... Oi? Então seria o, tipo, achismo, né? Que eu li sobre o assunto, aí eu dou, tipo, boto um ênfase, só que não tem comprovamento nenhum, né? Basicamente o que, assim, né? A gente fala na ciência que é uma orelhada. Só que, assim, não é um achismo meu, só meu. É comum que as pessoas tenham esse pensamento. Então, resumidamente, é o modo de pensar das pessoas, tipo, do conjunto de pessoas da sociedade que a gente vive, no caso. É passado de geração a geração. Quando muitas pessoas tendem a expor esta opinião, e esta opinião, de alguma forma, tenta trazer a ciência como autoridade, sendo que a ciência não disse aquilo que ela está tentando propor, é senso comum. A evolução diz que, porque assim, quando eu falo o homem veio do macaco, todo mundo, vocês já ouviram essa frase em algum momento da vida de vocês, né? E provavelmente, até esse momento, muitos alunos, se eu perguntasse sobre a teoria da evolução, muitos alunos iriam dizer: ah, professor, mas você acredita mesmo que o homem veio do macaco? Isso provavelmente esteja passando na cabeça de alguns alunos. A teoria da evolução não diz isso. A teoria da evolução não diz que, num belo momento, havia uma chimpanzé fêmea grávida e ela deu à luz a um belo menininho ou uma bela menininha. Não tem isso. A teoria da evolução é muito mais complexa de se entender. Então, professor, assim... Oi? Desculpe interromper, mas assim, se falar assim, se a teoria do macaco e por homem, então quer dizer que a teoria da Bíblia está errada? Vamos lá. O que está escrito na Bíblia é um modo de pensar fora da ciência. Agora eu vou dar a minha opinião, tá? Eu posso pensar a minha vida enquanto ciência e eu posso pensar a minha vida enquanto religião. Tá? A ciência diz que, através de processos evolutivos, em algum momento, nós e os chimpanzés tivemos um ancestral em comum. Quer dizer que uma determinada espécie de animal deu origem, com o passar de milhares de anos, ao que a gente conhece como chimpanzé e o que a gente conhece hoje como ser humano. Tá? A Bíblia mostra um caminho contrário. A Bíblia diz que Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, criou tudo e todas as coisas. E na Bíblia dá uma impressão de mesmo tempo, né? Ele fez os animais todos de uma vez. Eu não digo que o que a Bíblia está escrito está errado. Por que não? Porque o que está escrito na Bíblia é uma questão de crença. A Bíblia não tem como eu posso dizer, embasamento. A Bíblia não tem obrigação de provar o que está escrito nela. Porque as pessoas que acreditam na Bíblia, elas não precisam de comprovação. A ciência precisa. E aí, Davi? Mas a ciência comprova que o homem veio do chimpanzé? Exemplo. Não comprova que isso é errado.
Não, isso é senso comum, o homem veio do chimpanzé, isso é senso comum. Isso foi passado para a sociedade de uma forma errada. Não é assim o processo. O processo é outro. O processo é Não, muito não, então, ok, foi passado de modo errado, mas quem passou foi um cientista, não é? Não, Ou não? não, não. Alguém que pegou esse livro aqui, interpretou errado e foi passando. Isso aqui é o primórdio da fake news. O senso comum é o tataravô da fake news. Vocês devem conhecer assuntos, provavelmente, que as pessoas conhecem muito mais o errado do que o certo. Tem um monte de assunto aí solto. Só que o que acontecia? Antigamente, o senso comum, ele demorava muito para se propagar, porque a informação demorava de chegar em pessoas. Hoje em dia é assim. E desmentir essa informação é dificílimo. Porque venho eu, professor de biologia, e falo assim, olha, através do processo evolutivo, nós temos evidências que existiram animais ancestrais há milhares de anos, e esses animais, através de uma série de modificações e de mutações genéticas, deram origem àquilo que a gente conhece hoje como chimpanzé e o ser humano. Tá? Tiveram isolamento geográfico, que levou ao isolamento reprodutivo, e eles se diferenciaram entre si. E não passaram a não se reconhecer como espécie. Aí você me pergunta assim, mas isso tem prova? Aí eu vou dizer assim, as evidências mostram que isso é verdade. Por quê? Hoje nós sabemos fazer o mapeamento de DNA, e o nosso DNA é 98% igual ou semelhante ao do chimpanzé. O que isso mostra? Que em algum momento nós estávamos muito próximos. Aí vem outra pessoa e diz assim para você, mas se o homem veio do macaco, por que os macacos não estão se tornando seres humanos? Eu demoro 1 hora para explicar o conceito, vem outra pessoa em 3 minutos e quebra. Porque se fosse comprovado assim, então nós seríamos um semelhante de um macaco, no caso. Por isso que não existe tipo, macaco. Aí o que acontece? A ciência, ela é contraintuitiva. É isso. Ela vai contra aquilo que a gente geralmente tende a pensar. Nós temos a ideia, nós temos a tendência a acreditar em teorias, em hipóteses, em notícias que confirmam aquilo que a gente já pensa. O ser humano, isso são todos, tá? O ser humano tende a acreditar naquilo que ele confirma aquilo que ele já pensava. Exemplo político. Alguém ideologicamente que pensa no campo de direita ou à direita recebe uma notícia do campo à esquerda, pelo título, ele já começa a passar aquela notícia, tá? Porque assim, o campo da esquerda é corrupto, logo essa notícia de corrupção é verdadeira. Quando essa mesma pessoa recebe uma notícia ou uma reportagem do campo ideológico que ela acredita, ela fala assim, não, mas calma aí, vamos verificar aqui. Vamos ver. Não, pode ser verdadeira. Não, é falso. Enfim. E o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa posicionada ao campo ideológico da esquerda recebe uma reportagem falando de corrupção ou de algum tipo de crime vinda de alguém do campo ideológico à direita. É verdade, esse pessoal da direita aí é tudo ladrão, tudo bandido.
Nossa, se editar só esse pedaço, eu tô perdido, né? Mas, mas vamos lá. Só que, quando essa mesma pessoa recebe uma notícia lá de alguém ligado ao campo ideológico da esquerda, ela fala assim, não, mas não é possível isso. Calma aí, deixa eu confirmar, isso aqui deve ser fake news. Quando a notícia confirma aquilo que eu já penso, a chance de eu acreditar nela é maior. Só que a ciência, ela é contra-intuitiva. Um bom cientista é aquele que desconfia de tudo. Ele desconfia quando ele recebe a notícia do campo ideológico da direita e quando ele recebe a notícia do campo ideológico da esquerda. Ele tem sempre um pé atrás com as coisas. Professor, Oi. esse dia eu tava falando com o Gilvan lá e a gente citou no assunto sobre esse assunto aí, direita, esquerda, pá. Aí ele postou um bagulho e eu comentei embaixo que, tipo, às vezes vai até além, não é todo mundo que é assim, não é todo mundo que tem olhos fechados, mas tem gente que leva a religião, a política no extremo, né? Então qualquer tipo de idolatrismo em cima de qualquer tipo de ideia já é loucura, já é loucura. E basta um tipo de idolatrismo sobre qualquer assunto para a pessoa ficar cega ao que vem, que é o oposto, né? Então, mas isso, Vitor, isso é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem essa tendência. A gente precisa lutar contra essa tendência. Eu acredito, tem um negocinho lá no fundo da minha cabeça que diz que... Vou dar outro exemplo agora. Sei lá, vamos lá. Pena de morte, por exemplo. Eu leio uma notícia, ou, por exemplo, eu fui assaltado várias vezes no ponto de ônibus, um exemplo. Então, na minha cabeça, em algum momento, inerente ao ser humano, assim, caramba, podia morrer esse cara que me assaltou, né? O bandido tem que morrer. Porque eu fui assaltado tantas vezes. Aí saiu uma reportagem dizendo que, sei lá, países com pena de morte têm menos violência. A minha cabeça faz assim, tá vendo? Eu tinha razão. Se matar bandido tem menos... Eu já tomo aquilo como verdade sem investigar a fundo. Eu não vou olhar mais lá a condição socioeconômica do país. Eu não vou olhar se ele tem projeto de ressocialização ou não. Eu não vou olhar se ele aumentou o investimento em educação ou não. Eu não vou fazer nada disso. O que eu digo é a população. Alguém que tem um bom senso crítico vai falar assim, não, mas calma aí, mas será que é só por isso que diminui a criminalidade? Calma aí, vamos investigar. Esse é o cara com a cabeça científica. Ele foge desse senso comum. Tudo bem? Mais uma vez. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu acho que é porque eu afastei. Acho que é porque eu afastei. Mais uma vez, né? Hipótese. Ah, tá. É que, tipo, tava sumindo sua voz do nada. Aí eu sei que, sei lá, você tava mutado. Tá, então vamos lá. Pessoal, hipótese. Qual é a característica da hipótese? A hipótese, ela surge como uma possível resposta para um problema que eu tenho, para uma problemática que eu criei. Mas qual que é a característica principal da hipótese? É que essa hipótese ela precisa ser verificável. Eu preciso ter uma forma de responder. Se a minha hipótese, ao final do meu processo de experimentação, de conclusão ou de estudo, se a hipótese que eu pensei no início, ela vai ser corroborada, se ela vai ser confirmada, ou se ela vai ser refutada, descartada. Hipótese, eu tenho um determinado problema, uma problemática qualquer. Eu levanto uma possível resposta. Tá? Não é que eu jogo uma resposta do nada. Eu tenho uma possível ideia. Para eu
confirmar essa hipótese, eu vou fazer um método que possa ser verificável, um método que controle variáveis, um método que tente responder a minha pergunta. Então, assim, eu tenho... Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Será que se eu colocar o dedo na tomada, será que se eu colocar um garfo na tomada, vai cair o disjuntor da minha casa? Aí eu penso na hipótese assim. Eu acredito que sim, porque o garfo é metálico e né, eu sei que o metal é um condutor de energia, eu vou fechar o circuito, vou dar um curto-circuito e o disjuntor da minha casa vai cair. Vou criar um experimento, controlar variáveis, aí eu vou lá, ponho o garfo na tomada, cai o disjuntor. A minha hipótese foi corroborada. Aí eu pensando na mesma situação. Será que se eu colocar um garfo na tomada, eu vou tomar choque? Vai. Aí eu vou dizer para você o vai ou não. Vai depender do garfo que eu colocar. Coloca lá para experimentar por tudo. E se eu pegar um garfo com um isolante térmico, ou um isolante elétrico, desculpa. Vamos fazer esse processo. Será que se eu colocar o garfo na tomada, eu vou tomar choque? Eu vou colocar, aí eu pego um garfo, sei lá, com uma luva, né? Um isolante, ou o próprio garfo, ter um tipo de isolante, coloco o garfo, cai no disjuntor e eu não tomo choque. Por exemplo, tá? Isso é hipótese. Isto é verdade em todas as situações? Não, né? Porque eu não controlei a variável isolante elétrico. Agora, se eu colocar um garfo de metal sem nenhum isolante térmico, eu vou tomar um choque. E, por fim, eu tenho a opinião. Opinião, pessoal, é aquilo que eu digo sem comprovação, sem confirmação. É aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acredito, não. É aquilo que eu penso sobre um assunto. É aquilo que eu acredito vai entrar em crença, né? É meu. E eu vou repetir essa frase que ela é super importante. Contra fato não há argumentos. E opinião da ciência não serve para nada ou serve para pouquíssimas coisas. Independente se é a sua opinião de um aluno do ensino médio, se é a minha de professor, se é a opinião dos meus professores da faculdade, ou se é do prêmio Nobel de, sei lá, de qualquer matéria aí. O prêmio Nobel da Paz, por exemplo. A opinião dele pode ser levada em consideração pelo fato dele ter uma bagagem, uma vivência maior. Mas eu trago um fato que confronte essa opinião, o fato se sobressai à opinião, independente de quem seja a pessoa. Para a ciência, opinião é muito pequena a opinião. Exemplo. Vamos lá. Nobel de Medicina, por algum motivo na vida dele, ele acredita que as vacinas fazem mal. Isso é uma opinião. Ela pode até ser levada em consideração por ter sido falada por um Nobel de Medicina? Sim. Só que os fatos, as evidências mostram que as vacinas
são boas. O que vai se sobressair? Os números mostram que uma série de doenças foram erradicadas depois do advento da vacina. A opinião dele está abaixo desse fato. O Nobel de Medicina fala assim, eu acho que as pessoas não deveriam usar penicilina, que é um antibiótico. Mas depois da penicilina, muitas pessoas pararam de morrer com problemas decorrentes a infecções bacterianas. A opinião dele está abaixo. Tudo bem? Pergunta mais uma vez para mim, Luan. Nós vamos fazer uma experiência agora de um quiz. Eu vou mandar o link para vocês aí. É um quiz, é intuitivo, tá? Vocês vão clicar aqui no link. Ele vai pedir para você colocar o nome de vocês. E eu vou autorizando as perguntas e vocês vão responder para mim se é fato, se é opinião, se é senso comum ou se é uma hipótese. Conforme você for respondendo, quanto mais rápido você responder, melhor é, tá? Mais pontos ganha. Então, calma aí, Luan, eu vou parar a sua apresentação. Depois você vai voltar. Estão vendo a minha tela? Em branco? Eu acho que a minha internet ficou ruimzinha mesmo, hein? Beleza. Vamos começar? Professor? Oi? Abaixa um pouco esse barulhinho aí. Então. Calma aí, que eu vou tirar essa musiquinha aqui, que vocês têm que falar pra mim, né? Deixa eu tirar essa musiquinha aqui. Beleza. Repete a pergunta para mim. Era a musiquinha. Tava muito alto. Ah, beleza. Como é que tá, galera? Então, vamos lá. É quem responde mais rápido, tá? Play. Vacinas são responsáveis pela erradicação de algumas doenças. Isso é um fato, é senso comum, é hipótese e opinião.
É um fato. Né? Agora vamos ver a pontuação. Vai aparecer aí para vocês, eu acho que eles colocam os 10 primeiros só na lista, tá? Mas vai aparecer a posição de vocês aí no celular. Então, quem respondeu mais rápido aí foi o Luan, depois o Gabriel, o Luan, Jennifer, Giovana, Davi. Próxima pergunta. Professor, pra mim não tá aparecendo nada não, não te mandou isso aí. Você clicou no link? Tá no chat. Não apareceu link nenhum aqui não. No chat da videoconferência? Não apareceu não. Tá, eu vou mandar Tenta no subir grupo. um pouco, a conversa tá Agora, mas... embaixo do João L, onde ele comentou. Provavelmente você deve estar nos comentários acima, tem que descer a barra até embaixo. Achei, peraí, vou entrar. Achou? Dá um minutinho aí para você. Não sei se você consegue entrar agora já na pergunta número 2, mas vamos lá. Me dá um ok aí se você conseguir entrar na pergunta número 2. Vocês estão vendo a minha tela? Ou não? Não. Professor, Não. você já liberou a segunda questão? Vou liberar. Não, né? É porque o meu caiu. Não liberei ainda não. É que o meu caiu, foi mal. Tá, vamos lá. Agora vocês estão vendo? Sim. Beleza. Sim. Vou liberar a segunda questão, hein? É só um joguinho, tá? Só pra gente quebrar um pouco a... Saneamento básico ajuda na prevenção de doenças infecciosas e parasitárias. É fato? É senso comum? É hipótese ou é opinião? Opa! Estamos entendendo de fato, né? Só, galerinha, é senso comum, né? Ter descarga, ter esgoto encanado, não ajuda a combater doença? Será que lavar a mão com água potável não é bom para ter doença? Para não ter, né? No caso, para prevenir? Vamos lá, pontuação, né? Agora. Não apareceu a pontuação por quê? Opa, a Vitória subiu aí os 3 primeiros continuam os mesmos. Vamos lá. Questão número 3. Vacinas causam doenças. Essa eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou explicar por que é senso comum. E é de uma vacina específica. As pessoas acham que tomar vacina da gripe deixa a pessoa gripada. Provavelmente a pessoa já ficaria gripada. Ela tem os sintomas atenuados. Então, assim, muita gente deixa de tomar vacina
porque acreditando que a tomar a vacina da gripe, por isso que eu falo que senso comum, ele é travestido de embasamento científico. Ele tenta ser ciência, mas não é. Quando a gente fala de vacina, fala assim, a vacina é feita com um pedaço do vírus, é o vírus atenuado. O que vem na cabeça da pessoa, ou das pessoas? Ué, eu vou colocar o vírus no meu corpo? Aí eu vou lá, tomo a vacina, eu estou com a imunidade baixa, provavelmente eu já ficaria gripado em algum momento. Aí eu espirro 2 vezes e falo assim, foi aquela vacina, eles colocaram o vírus no meu corpo. A opinião, ela é um pouco mais aleatória, ela não tem esse caráter de tentativa de embasamento científico. Tá? Mas eu sabia que isso iria acontecer. Vacinas não causam doenças. Fato. Tá? Existem vacinas aí que têm cobertura de doenças de 98%, 99% da população. Essa hipótese de que elas poderiam causar algum tipo de doença, ela é refutada na fase de testes. Igual aconteceu agora mesmo com a vacina de Oxford. Uma pessoa teve uma determinada situação, eles pararam e foram analisar. Então, quando a vacina chega no mercado, de um modo geral, ela é segura. No máximo, o que algumas vacinas apresentam é um efeito colateral. Só que, aí quando eles liberam uma vacina com possível efeito colateral, é que o efeito colateral é menor do que a própria doença. Caraca, mudou bem aí, hein? Próxima pergunta. Lavar as mãos não tem relação com a prevenção de doenças. Existe alguma ciência por trás disso, para ser senso comum? Existe algum estudo que prove que não tem nada a ver? Algumas pessoas dizem isso por dizer. Quem disse isso é porque ela acha que é assim, ponto. Conseguiram perceber a diferença entre senso comum e opinião? Sim. Opinião é minha. Senso comum, a população, as pessoas que acreditam, elas tentam se valer de uma possível ciência. No fundo, ela faz alguma analogia na cabeça dela com ciência, que pode ser que para ela aquilo faz sentido. Ou para aquelas pessoas fazem sentido. Próxima pergunta. Próxima e última pergunta. A vacina do Covid trará imunidade duradoura por muitos anos. Senhor, deu algum problema aqui, não tô conseguindo responder nada. Tá dando só reload. Vixe. Muito bom, hein? Muito bom aí. Já sabe que não é opinião de ninguém isso. Um fato será. Quando é que isso pode se tornar um fato? Quando essa hipótese for confirmada ou não. Pode ser que o fato é
a vacina do Covid trará imunidade duradoura. O fato será, a vacina do Covid não traz imunidade duradoura. A hipótese vai trazer evidências para que isso se torne um fato ou não. Belezinha? A pontuação, né? Gabriel Ferreira da Costa, nosso vencedor. Eu não sei se vocês conseguem responder depois, eu não sei se é possível. E aí, curtiram? Achei da hora. Fica mais dinâmico, né? Sim. Luan, volta a transmitir para mim. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando, Mentira, tá acabando. gente, tem muito slide ainda. Tem uns 70 ainda. Tem nada. Pode passar, pode passar. Então, vamos lá. Eu não vou falar especificamente de nenhum tipo de doença hoje, de nenhum ciclo. Nós vamos simplesmente tentar compreender e levantar algumas hipóteses. Vamos fazer esse exercício de ter um pensamento científico crítico. Tá? Então, aí eu tenho um gráfico, que o título do gráfico, né? A primeira coisa que eu preciso ler é a mortalidade proporcional pelas principais causas de morte no grupo das doenças infecciosas e parasitárias na década de 80 até 1990. Então, eu tenho aí 3 dados. Ano 1980, 1985 e 1990. Aí eu tenho as colunas brancas correspondem ao ano 1980, a coluna preta a 1985 e a coluna cinza a 1990. Vamos analisar, nesse momento, apenas as doenças infecciosas intestinais em homens. Analisando o gráfico, o que houve com essa população? Ou com a causa de morte saindo dos anos 80 e indo para os anos 90. O que está acontecendo? Tá aumentando? Branco 80, preto 85, cinza 1990. Tá diminuindo, professor. Está diminuindo. Eu tinha lá, dentro do grupo das doenças infecciosas e parasitárias, sei lá, 56, 57% dessas mortes eram causadas por doenças infecciosas do intestino. Em 1985, esse número cai para 45, mais ou menos. Em 1990, cai para 35, mais ou menos. E a mesma coisa acontece entre as mulheres, né? Não é verdade? Isso. Né? Está diminuindo também. No caso da tuberculose, tem um leve aumento aí dos homens na década de 90. Entre as mulheres, né? A gente até pode considerar estável, né? Teve uma pequena variação. E a septicemia, que é a infecção generalizada, teve um efeito inverso, foi aumentando. Vamos lá. Levantem uma possível hipótese aí para mim do porquê as doenças intestinais, as infecções que as pessoas têm no intestino, mataram menos nos anos 90 do que na década de 80. Porque antigamente não tinha tanto saneamento básico como tem hoje em dia. E é algo que o saneamento básico, tipo, impede de você ter mais chance de pegar doenças. Isso que você falou é um fato,
É senso comum? É uma hipótese ou é uma opinião? Eu acho que é uma hipótese, porque não tem nada comprovando que seja esse o motivo que diminuiu. Mas eu posso verificar, não posso? Acho que as Acho que pessoas pode. começaram a cuidar, pô. Tipo, exemplo, ela tacava coisas tóxicas na água e, tipo, revestia, não sei o que que fazia e, tipo, ia pro intestino dela, tá ligado? Daí poderia causar isso. Doença. Professor, não tem a ver com, tipo, de ter arrumado, tipo, formas de tratar mais evoluídas, porque tem um jogo chamado Red Dead Redemption, que tem um personagem que ele morre de tuberculose, mas é porque na época que o jogo se passava, não tinha um tratamento para tuberculose, tá ligado? E aí depois, hoje em dia já tem um tratamento para tuberculose, por isso que a taxa diminuiu. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso que você disse é um fato, é senso comum, é uma hipótese ou é uma opinião? Acho que é um fato, né, professor? Porque na época não tinha mesmo tanto tratamento assim, tantas coisas que ajudavam na recuperação das doenças. Só analisando esse gráfico, você acha que o fato de ter diminuído é simplesmente por conta dos tratamentos das doenças? Eu acho que sim, não sei, acho que sim. E aí? Então eu descarto a hipótese do Luan, que acha que é porque na década de 80 o saneamento básico no Brasil era precário ou era menor. Não se descarta, só agrega, tipo, porque um caso leva ao Hum, outro, né? Então eu tenho duas hipóteses. Eu posso verificar tanto do Luan quanto a sua. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou trazer novos estudos. Eu falei isso em sala. Um bom estudo científico é aquele que traz uma pergunta para o próximo. Meu, por que estava morrendo? Olha, eu acho que a questão do saneamento básico tem é um fator preponderante. O avanço da medicina também é um fator preponderante. O que eu vou fazer? Estudar. Eu vou analisar a evolução do saneamento básico no país e a evolução do tratamento dessas doenças. E vou dizer, podem ser as duas coisas. Uma coisa não elimina a outra. Tá? Agora vamos analisar agora o quadro septicemia, que é o quadro de infecção generalizada. O que aconteceu entre homens e mulheres da década de 80 à década de 90? Aumentou. Aumentou, né? Uhum. Agora me conta aí uma hipótese do porquê que aumentou. Ah, porque Essa- as pessoas, tipo, deixou de se preocupar e, vamos dizer, virou cotidiano, né? Aquelas pessoas faziam o que elas temiam. Então, acho que por isso que aumentou. Professor, o que Mas que é essa doença? sabe quando a pessoa vai para o hospital e os médicos falam que ela está com uma infecção generalizada? O corpo dela todo está doente? Ah, É isso. Professor, Por isso que, só um segundo, por isso que tem alguns tipos de sabonetes antissépticos. Ele vai matar esses micro-organismos que vivem na mão, por exemplo, ou na boca, né? No caso dos enxaguantes bucais, que se eles entrarem em outros tecidos, eles podem se alastrar pelo corpo todo. Diga, Vitor. um bagulho que ocorreu lá no Rio de Janeiro foi a revolta da vacina, né? Que tem a ver com isso daí. Mas aí, isso em outra década, né? Aqui a É, gente está falando 1904, né? mais ótimo gancho. O que Sim. aconteceu no país entre 80 e 90? Pensando em doenças. Qual doença surgiu nesse espaço de tempo? Ela tá passando tão despercebida que vocês nem lembram.
a década de 80 é a década do surgimento da AIDS, do HIV. Uma hipótese que eu posso levantar é que a septicemia, a infecção generalizada, aumentou nessa década. Por quê? Pessoas acometidas com AIDS, né, ou pessoas soropositivas têm o sistema imunológico baixo, e quando elas são acometidas por algum tipo de micro-organismo, pode causar infecção generalizada. É uma possibilidade. Se esse gráfico fosse de décadas anteriores, né, eu poderia colocar aí a revolta da vacina, né, se estiver dentro da época, não teria problema como hipótese. E eu posso confirmar se isso é verdade ou não. O que eu vou fazer? Analisar os casos de infecção generalizada, a diferença dos casos. Se em 90 morreu, sei lá, 20% a mais, eu vou analisar. Desses 20% a mais, quantos eram soropositivos? Hipótese é uma possível resposta que eu posso verificar. Se eu não posso verificar, é opinião. Pode passar. Essa é uma forma de apresentar dados, né? Aí eu tenho a mesma forma, eu vou falar, a forma de gráfico. Pode passar. Eu posso pegar essas informações de um gráfico e eu posso transformar isso em um artigo. Ao invés de colocar as barrinhas, eu vou descrever as informações. Então, lá, no ano de 2000, liderava o ranking por mortes por febre amarela desde 1990. Desde 1980, quando o governo começou a notificar os casos, quando foram 40 óbitos. E em 2017, somamos 262. Eu teria um gráfico mostrando a evolução da quantidade de casos de 1980 a 2017. Beleza? É só uma forma diferente de apresentar a mesma informação. E além desta forma, tem outra forma, pode passar. Que são as tabelas. Tabela mais simples de olhar, né? A informação está ali. É batalha naval. Vocês já brincaram de batalha naval? Linha e coluna? Assistia direto no Bom Dia e Cia. Compreender tabela é um joguinho de batalha naval. Então, olha aí, eu tenho a fonte da minha tabela, né, uma revista de enfermeiros pediatras, que trata da quantidade de pessoas que foram hospitalizadas por doenças infectoparasitárias, né? Tem o número total, aí eu tenho a porcentagem de homens e mulheres, os tipos de doença, enfim. Vocês conseguem perceber que eu posso pegar uma tabela e transformar num gráfico? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm noção e compreensão de que eu posso pegar uma tabela e colocar as mesmas informações que estão em uma tabela em um gráfico? Sim. E eu posso pegar esse gráfico e transformar ele em um artigo? Sim. Sim, né? Eu posso pegar um artigo e transformar em uma tabela, posso pegar um artigo e transformar em um gráfico, enfim, são três formas de apresentar dados. São três formas diferentes de apresentar dados. E quando eu utilizo cada um deles? De acordo com a sua necessidade. Se eu preciso de uma informação visual rápida, a tabela. Se eu preciso de um impacto visual, o gráfico. Se eu preciso de informações mais debruçadas, mais explicadas,
o artigo. Por exemplo, numa tabela eu tenho termos como enteroparasitoses. No artigo, eu vou... O número de crianças internadas por enteroparasitoses foi de tarará, tarará, tarará. Enteroparasitoses são parasitas que vivem dentro do intestino da criança. Então, de acordo com a minha necessidade, eu apresento uma forma escolho uma forma de apresentação. Se eu quero mostrar uma evolução, ou um decréscimo, sei lá. Quero mostrar que o número está aumentando conforme os anos estão passando. Ou quero mostrar que está diminuindo. Eu utilizo o gráfico. Se eu quero as informações numéricas, por números absolutos, por números proporcionais, eu utilizo a tabela. Beleza? Pode passar. Só faltam 15, né, Luan? Agora, 15 slides. Acho que é 20. 20? Tá, beleza. Pode passar mais uma vez. Aqui, de novo, uma forma de texto, né? De artigo. Pode passar. Obrigado, guerreiros, por me aguentar por todo esse tempo. Muito obrigado pela presença de vocês, por todos, por terem suportado esse cara chato falando pra caramba. Até a próxima, quarta-feira, às 15 horas. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. No formulário de vocês, as atividades, elas trarão questões relacionadas àquela primeira parte de fato, opinião, senso comum e... Fato, senso comum, opinião e hipótese. Depois, vamos trabalhar um pouquinho também essa leitura e interpretação de gráficos. E desconfiem, tá? É a dica final da aula aí. Não aceita tudo de primeira, tá? Li alguma coisa, vou investigar. Principalmente se aquilo confirma aquilo que eu já penso. Estou falando em relação à ciência, tá? Em relação às outras coisas da vida de vocês, bom, enfim, aí é pessoal, mas em ciência, se aquilo que apresenta para mim já confirma muito o que eu estava pensando, é muito estranho. Eu preciso investigar um pouquinho melhor. Então, desconfiem, beleza? Até a próxima, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Depois de 2 horas.